Olá, boa noite. Bom, eu me chamo Zenaide Cardoso. Eu vivo na Espanha atualmente, mas sou brasileira. Sou de Foz do Iguaçu. Agora são 10 horas e 28 minutos. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, miércoles, como diz aqui na Espanha. Eu vivo num povo pequeno que se chama Castanhas de Rioja. Bom, gente, Deus já vem falando no meu coração há muito tempo para fazer esse vídeo. E eu sempre adiando porque eu tinha um pouco de, não sei, receio, medo. Parece, eu já até fiz alguns vídeos e apaguei porque não ficaram bons, sabe? Mas eu decidi agora fazer esse vídeo e publicar, contando um pouco do que eu vivi, de uma experiência que eu tive, uma delas. Olha só, em 2008, dia 17 de novembro de 2008, eu tive uma experiência muito grande com Deus e passei por uma situação muito difícil. Eu tive 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Então, o Wagner estava com 20 anos e 5 meses em 2008. Era uma segunda-feira. Eu estava na igreja fazendo um curso de espanhol. Quando eu voltei, o telefone tocou. Era um amigo do meu filho dizendo que o meu filho tinha sofrido um acidente. Gente, eu quero dizer que eu tinha algumas discussões com Deus. Eu questionava ele, porque quando se tratava dos meus filhos, eu não tinha domínio próprio. Eu não tinha uma segurança, eu não confiava plenamente em Deus. Enquanto os meus filhos não entravam para dentro de casa, eu não dormia. E eu falava, Deus, eu quero ter domínio próprio sobre essa situação, eu tenho que confiar no Senhor. Por mais que todos falavam que Foz do Iguaçu era uma cidade perigosa e tal, mas quando nós confiamos em Deus, a gente sabe que Ele está no controle de tudo. Não é verdade? Mas eu não. Eu tinha muito medo. E nesse dia que eu recebi esse telefonema, ali eu já tive um controle de Deus na minha vida. Eu perguntei onde que tinha sido o acidente, me dirigimos para lá. E chegando lá, estavam os médicos socorrendo ele. Eu cheguei pertinho e vi que a respiração dele estava muito ofegante. Ali, gente, eu já estava amparada por Deus. O meu domínio próprio estava totalmente nas mãos de Deus. Porque se não fosse Ele, eu creio que eu, não sei, ali mesmo eu ia desmaiar, alguma coisa muito ruim ia passar comigo, vendo meu filho naquela situação. Mas não foi isso que aconteceu. Eu me afastei um pouco e comecei a orar, a pedir a Deus que conduzisse as mãos dos médicos, que os anjos deles estivessem ali presentes. E nesse momento que eu estava orando, eu senti que tocaram o meu ombro. Eram 2 rapazes. Se aproximou de mim e me disse, Deus é contigo. Ele nos mandou aqui. Eu senti uma paz tão grande, ouvindo aqueles 2 rapazes, que eu comecei a adorar a Deus nesse momento. E quando eu abri os meus olhos, porque eu ouvia eles orarem em línguas, quando eu abri os meus olhos, eles já não estavam ali mais. E eu sei que eram anjos. Eram 2 anjos que Deus tinha enviado ali. Bom, dali os médicos levaram meu filho para o Hospital Costa Cavalcante. Eu também fui para lá, claro. Chegando lá, já estava cheio de gente conhecida nossa, porque o acidente foi justo pertinho da igreja do meu filho, que era a Batista Renovada. E já tinha um monte de amigos dele, amigos meus lá. Eu me lembro que tinha um canteiro aí, que eu me dirigi a esse canteiro de flores e comecei a clamar a Deus. Entrei numa batalha espiritual, eu e Deus. Pedi para que Deus não levasse o meu filho, tirasse ele daquela situação.
Foi um momento assim muito difícil. Mesmo que o controle de Deus estava sobre a minha vida, a graça dele estava sobre a minha vida, era muito difícil. Eu lembro que nesse momento me chamaram e me direcionaram à sala de emergência, eu sozinha. Como eu digo, nada é por acaso. A gente só vai entender depois, porque não é normal um médico mandar chamar a mãe e levar a mãe até onde o filho está sendo socorrido. Imagina. Quando eu cheguei lá, o meu filho estava lá naquela cama, nu, com um lençol azul bem clarinho sobre o seu corpo. Estava com o olho esquerdo para fora. Olha que cena mais dura para uma mãe. Na mão dele, a mão direita tinha como um risco de uma faquinha de serra, sabe? Um risco pequeno, só um risco. E no tornozelo também. E o médico ali, os médicos que estavam ali, que eram uns 7 ou 8 enfermeiras e médicos, olhavam meus olhos e me diziam o nível de gravidade que estava o meu filho. E começaram a falar e olhar para mim. E eu olhando para eles, imaginam. Eu olhando para eles, eles olhando para mim. Eu vejo que não é normal uma mãe presenciar uma situação assim. Mas era a permissão de Deus. Eu coloquei o meu dedo em cima do meu filho e falei para os médicos, olhando nos olhos deles. Eu disse, olha, o Deus que eu conheço pode todas as coisas. E o meu filho está nas mãos desse Deus. E quando eu saí dali, eu fui carregada pelos anjos. Literalmente, eu não sentia os meus pés, eu flutuava. Voltei para aquele canteiro e comecei a orar. E comecei a clamar a Deus, com todas as forças que eu ainda tinha. E eu disse, Deus, o Senhor tem poder para tirar o meu filho dessa situação. Eu sei que os médicos disseram isso, que está fazendo o possível para salvá-lo. Mas o Senhor é o Deus que faz o impossível. E eu sei que o Senhor vai tirar o meu filho dessa situação. E todos que estavam ali, claro, estavam orando também. O que aconteceu? Foi que Deus me levou, literalmente, para a passagem de Lázaro, que está lá em João, aonde Deus disse, Lázaro, vem para fora. Mas primeiro, antes de Deus chamar Lázaro para fora, eu já estava lá. Eu vi toda aquela multidão. Eu vi Jesus. Eu vi aquelas pessoas vestidas com aquelas roupas largas, sandálias de couro nos pés. Eu vi aquele povo assustado. Eu escutei quando falaram que ele já tinha 4 dias que estava morto e que já cheirava mal. E eu também vi e escutei Jesus falar, tira a pedra. E Jesus dá uma ordem para Lázaro, vem para fora. Nesse momento eu voltei. E Deus falou para mim assim, Lázaro já cheirava mal. Para ele já não tinha mais solução. Mas eu posso todas as coisas. Não existe nada impossível para mim. Eu posso tirar o Wagner da situação que ele está agora. Mas essa não é a minha vontade. Ele vem comigo. Quando Deus falou isso para mim, falando para vocês assim, ou muitas mães que estão aí vendo, não? Ouvindo eu falar isso e que está passando por essa situação, ou já passaram há um tempo, sabe que isso é muito difícil, eu entendo vocês. Ver seu filho morrer é algo muito difícil, porque é o nosso coração batendo em outro corpo. É algo muito difícil. E eu entendo as mães. Muitas mães perdem o sentido de viver. Não tem mais vontade de viver. Porque é muito difícil.
para uma mãe. Mas eu quero dizer que Deus tem o controle de tudo nas mãos. A gente não entende no momento, a gente só vai entender depois. Talvez, quando nós estivermos frente a Ele. Na Bíblia diz que todos os fios de cabelos nossos estão contados por Deus. E que uma folha seca não cai sem a permissão dele. Minha mãe costumava me dizer assim: minha filha, os céus e a terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. E Deus, ele sempre diz: eu sei o que eu faço. Confia em mim. É difícil confiar em Deus nesse momento. Muito difícil. Mas Deus sabe o que faz. E Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Olha só. Nesse momento em que Deus falou para mim que ia levar meu filho com Ele, os médicos de novo me chamaram. Aí eu já sabia que ele tinha ido. E ali estava o médico com um copo com água e um comprimido nas mãos. E falava: toma esse remedinho aqui, que vai te ajudar. Também estava ali o pastor Marduk, da 7ª igreja do Quadrangular, do Jardim São Paulo. Que foi a igreja onde que eu tive um encontro com Deus, onde Deus se revelou a mim. Mas naquela época eu estava congregando na igreja batista tradicional do pastor Flávio Augusto Rezende. Mas o pastor Marduk da 7ª igreja do Evangelho Quadrangular, quando ficou sabendo do acidente, ele foi para lá, para o hospital. E ele me disse: tá bom, você não quer tomar o remédio, mas toma só água. E eu lembro que eu tomei aquela água, que não era o remédio. Porque eu queria estar lúcida, porque eu queria ouvir Deus, porque Deus estava falando comigo todo o tempo. Eu sei que naquele momento eu voltei para o canteiro de flores. E ali eu deitei no chão. Literalmente eu me coloquei de bruço. E eu me senti, naquele momento Deus, ele me deixou sozinha. Um momento, eu precisava daquele momento. E Deus me deixou. Eu me senti uma balança zerada. Sei que muitas de vocês entendem o que eu tô falando. Ou muitos de vocês. Eu me senti uma balança zerada. Eu me senti sendo consumida, sabe? Quando você pega uma mangueira numa areia e você vai pondo água e a areia vai chupando a água, que não tem fim. Eu me sentia assim, consumida. Eu não tinha força nenhuma. Eu me lembro que eu falei: Deus, eu não tenho forças. Eu não tenho forças para me levantar daqui. Eu sei que o meu filho, antes de ser meu, ele é seu filho. E assim foi a sua vontade. E eu te peço que me coloque de pé. E Deus me colocou de pé. Eu me levantei dali. A primeira palavra que Deus me disse foi: o velório dele vai ser na Batista tradicional, na igreja que você congrega. Eu não sabia o motivo. Eu só sabia obedecer. Eu sei que sempre existe uma palavra, quando Deus fala algo para nós, sempre existe uma palavra contrária para você duvidar. Mas naquele momento, em mim não tinha espaço para dúvida. Não tinha espaço para dúvida. Eu sei que as pessoas me acompanharam e muita gente também foram chegando na minha casa, né? Quando souberam da morte do meu filho. E eu falei para uma amiga minha, que é a Sedenir, que estava ali do meu lado, a Sedenir e a Celiane, que estavam ali me ajudando nesse momento. Tinha mais gente ajudando, mas elas duas estavam bem pertinho de mim. E eu falei para elas: olha, Deus falou comigo que é para ser na igreja batista. E eles tentaram acordar o pastor durante a noite, não conseguia. Acho que o pastor morava numa casa de 2 pisos, sabe? Não sei,
Não acordava. E eu ouvi algumas pessoas me dizer, olha, vai ter que ser no cemitério, porque não acorda o pastor. Bom, Deus tinha falado que ia ser na igreja, então ia ser na igreja. Porque quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, Ele te dá. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, vai cumprir, não importa o tempo. Deus falou. E Ele não é homem para voltar atrás. Bom, às 6 horas da manhã acordaram o pastor. O pastor, claro, começou a preparar a igreja para receber o corpo do Wagner, do meu filho. Fomos para lá, de manhãzinha. Eu tava bem, gente. Eu tava bem. Eu tava, pela graça de Deus na minha vida, eu tava tranquila. Porque a graça de Deus estava sobre mim. O Espírito Santo de Deus estava em mim. Isso não é mérito, isso não é religiosidade. Isso é uma experiência que eu vivi, que eu estou contando. Me lembro que as pessoas começaram a chegar para o velório. E o corpo do meu filho também chegou. Eu sei que foi chegando muita gente e eu recebendo aquelas pessoas. Eu quero dizer para vocês o que eu sentia. Eu sentia uma alegria de receber as pessoas que eu não tenho explicação. Era a casa de Deus. Eu recebi aquelas pessoas para um momento com elas. Um momento muito difícil. Eram os últimos momentos com meu filho, mas estava ali na presença de Deus, porque Deus estava ali. Então eu sentia alegria em receber aquelas pessoas. Eu não entendia o porquê eu estava assim, mas eu sentia. Eu sei que nesse momento, o pastor do meu filho chegou até mim, o pastor Josias, da Igreja Batista Renovada, e falou para mim, olha, não vai poder ser 2 dias de velório, porque o corpo dele não foi preparado. Eu me lembro que eu disse para o pastor, amém, pastor. Amém. Passou, não sei, talvez uns 5 minutos, ou 6, ou um pouquinho mais. O pastor voltou e me pediu perdão, e disse perdão. Mas o corpo dele foi preparado. E olha, gente, ninguém tinha mandado preparar. Não pagamos para isso. Não foi pago, não foi pedido. Foi Deus. Porque era um propósito dele. Era a vontade dele. E o jovem da Igreja Batista Renovada, da Igreja do Wagner, que o Wagner frequentava, estava ali, junto, claro, se despedindo do amigo. O Wagner fazia parte do grupo de teatro da igreja. E eles estavam ali. E eu me lembro que Deus falou para mim assim, que era para o grupo de louvor da igreja do Wagner cantar. E eu pedi autorização para o pastor Flávio. Ele deixou. E eu fui até a Sedenir, minha amiga, que também era da igreja do meu filho, e disse a ela. E ela comunicou aos jovens, os jovens foram cantar. Eu sei que entre uma das canções, Tua Graça Me Basta. E o Wagner amava essa canção. Tua graça me basta. Que diminua eu, para que Cristo cresça em mim. E eu lembro que eu adorava a Deus. Em espírito e em verdade. O caixão estava ali com meu filho. Minha frente. E eu adorando a Deus. As pessoas não entendiam muito. Deus falou muito com as pessoas. Deus trabalhou na vida das pessoas de uma forma grandiosa. Quem viveu esse momento, creio que até hoje lembra. Como Deus trabalhou, como Deus falou, como Deus acolheu, como Deus demonstrou amor, como Deus mostrou naquele momento que Deus estava no controle de tudo e que Deus estava presente na vida das pessoas.
e que Ele é real e que Ele nos ama a ponto de dar Jesus Cristo para salvar por nós naquela cruz, naquele madeiro. Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê, que tem a vida e vida em abundância. Bom, adorando a Deus, a igreja cheia, passou mais de 600 pessoas, só que assinou aquele papel, aquela folha, fora os que não assinaram. E todos foram muito comovidos e escutou a voz de Deus. Deus falou no coração de todas as pessoas que entraram ali, porque depois as pessoas vieram até mim, muitas delas, e me contaram o que aconteceu, os testemunhos de como Deus falou. E, bom, eu sei que no outro dia, Deus falou para mim que era para o grupo de louvor cantar. E eu fui até a minha amiga Sedeni e pedi para ela que falasse com eles. E ela me disse, pois não vai ser possível, porque eles estão na faculdade, só mais tarde. Passou um pouquinho, a Sedeni veio e me disse, olha, tem aqui uma amiga do Wagner, que é da Vila C, e ela vai cantar. Eu falei, amém. Eu estava justo no banco da frente. E eu até coloquei aqui uma frase, sabe? Porque esse louvor marcou minha vida. Também era um louvor que ele amava. Toque no altar, te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, te louvarei, Senhor. E eu me lembro que essa menina, quando ela foi pra frente cantar, ela falou, olha, o meu amigo Wagner sempre me pedia para cantar essa canção. E ela começou a louvar e a voz dela começou a travar. E eu me lembro que eu me coloquei de pé. A igreja estava toda sentada. Eu me coloquei de pé e literalmente eu comecei a adorar em espírito e em verdade. Não importa as consequências, não importa as circunstâncias. Eu te adorarei em espírito e em verdade. E ali literalmente eu adorei a Deus em espírito e em verdade. Então isso trabalhou na vida de muitas pessoas, de ver eu, uma mãe, vendo seu filho ali morto, adorando a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo me levou a essa adoração. O Espírito Santo de Deus me conduziu. Ele estava ali me consolando e a graça de Deus estava sobre a minha vida naquele momento. Eu sei que teve um momento também que Deus falou comigo, que era para o pastor Marduk, da quadrangular, trazer uma palavra. Eu me lembro que eu me levantei, fui até o meu pastor, o pastor Flávio, e pedi autorização para ele, se podia, né? A igreja, era a igreja que ele conduzia. E ele me disse sim, amém. Eu fui até o pastor Marduk e falei, pastor, Deus está falando no meu coração para o Senhor trazer uma palavra. E ele disse amém. Eu já tenho aqui a palavra preparada. Eu só estava esperando a ordem. E a ordem de Deus. E ele trouxe a palavra. E muitos ali aceitaram Jesus. Reconheceram Jesus Cristo como seu Salvador. Foi muito bonito. Realmente. Bom, gente. Teve um momento, sim, às vezes vocês me perguntam, mas como foi? Foram 2 dias, não? 2 dias largos, longos. Teve um momento que foi o momento da despedida. Esse momento, de novo, né? Eu me senti só. Deus me deixou. Ali foi difícil. Foi o último abraço no meu filho, sem retorno, naquele corpo frio. Ele era um menino tão brincalhão, tão sorridente. Quem conheceu ele sabe disso.
sempre brincando, sempre sorrindo, amava tirar foto, como eu também gosto muito de tirar fotos. Ele amava. E aquele sorriso não tinha mais ali pra sorrir pra mim, sabe? Então aquele momento eu o abracei e o corpo dele estava frio. E um abraço só meu, sem o dele. Esse momento foi duro. Respirei e pedi a graça de Deus sobre a minha vida. E assim foi, gente. Esse momento que eu estou contando para vocês, esse testemunho, né? Espero tá ajudando outras pessoas. Quero dizer para vocês, assim, que Deus é bom em todo o tempo. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que estamos passando por momentos tão difíceis como eu passei, tão duros. Deus sabe o que Ele faz. Às vezes a gente não entende no momento, mas depois a gente vai entender. Confiar em Deus e saber que Ele pode tudo e que Ele tem todo o controle nas mãos, controle de tudo, e que Ele nos ama. Ele fala que pode uma mãe abandonar o seu filho? Mas ainda que ela abandone, eu jamais os abandonarei. Eu sei que quando estamos passando por essa dor, da morte de um filho, de uma filha, ou de um ente querido, ou outra dor, um divórcio, não importa, a dor maior é a sua hoje. Perder um trabalho, ou uma enfermidade, uma doença, não sei qual a sua dor. Eu não sei. Mas Deus sabe da sua dor. E Ele conhece as suas limitações. E Ele te ama. Clama a Ele. Busca Ele de todo o seu coração. Ele vai ouvir sua voz. Ele te conhece. Ele conhece seu coração. Ele conhece você muito mais do que você imagina. Muito mais do que você mesmo te conhece. E Ele está pronto para te ajudar. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele. Confia. Confia nele de todo o seu coração. Mesmo que seja difícil hoje, com a dor que você está sentindo, confiar. Mesmo que você esteja triste, você esteja revoltada, você não acredita nele, você não acredita. Você tem toda a razão de sentir isso. Ele te entende. Ele entende você, porque Ele sabe por que você está assim. Ele sabe da sua história. Ele conhece seu coração, as suas dificuldades, seus medos, suas dúvidas, as suas inseguranças. Ele sabe de onde veio elas, o porquê elas estão aí. Mas nunca duvide que Deus te escuta e Ele está pronto para te ajudar, porque Ele te ama. Um beijo e que Deus abençoe vocês.